Pois bem, meus amigos, a esquerda está literalmente derretendo e não tem nem 2 anos de governo do PT, hein? As últimas pesquisas mostram que a popularidade do Lula e do Boulos está em baixa, cada vez mais. Enquanto isso, nós temos os nossos magnânimos supremos muito preocupados com a censura, mas eles estão apertando tanto que até a velha mídia já está gritando, meus amigos. E falando em Supremos, o Gilmar Mendes foi à Globo News, deu uma entrevista e fez uma declaração que eu quero trazer aqui para a gente analisar rapidinho. Enquanto isso, os ministros do governo Lula, e aqui eu tô falando no plural porque pelo menos 3 irão aparecer no vídeo de hoje, estão cada vez mais encrencados com as suas trapalhadas, vamos colocar assim no vídeo para ser boazinha. Então, a verdade, meus amigos, está batendo a porta das redações e elas não estão mais conseguindo varrê-la para debaixo do tapete. Por favor, se você gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas derretedoras no dia de hoje. Começando aqui pela censura, ou quer dizer, regulamentação das redes sociais. Vocês sabem que os nossos supremos são pessoas protetoras, cuidadosas, amorosas, que querem cuidar do povo. E para cuidar do povo, eles estão ocupadíssimos pensando em como que eles vão controlar o conteúdo que é postado nas redes sociais para que você, meu querido amigo, não tenha contato com informações subversivas, Olavo de Carvalho, essas coisas. Vai que você gosta e acredita, não pode. Então, nós temos aqui uma nova resolução do TSE, que não é tão nova assim para quem acompanha o canal, que é basicamente o nosso querido ministro Ouve que Tudo Vê, pegou o PL 2630 que foi rejeitado no Legislativo e resolveu colocar no TSE só durante a eleição, tá? Então, a velha mídia já está dando botes com o bumbum porque talvez, só talvez, tenha sido um pouco demais. Vamos dar uma olhada na notícia da Folha do São Paulo. Nova resolução do TSE com dedo de Moraes vai em linha contrária ao Marco Civil da Internet. Críticos dizem que a norma sobre propaganda aprovada para eleição municipal fere a lei. Estou surpresa. Primeiro lugar, porque assim, eles conseguiram achar o Marco Civil da Internet, porque até pouquíssimo tempo atrás, eles diziam que a internet era uma terra sem lei, que não tinha lei, que tinha que ter lei. Agora, Marco Civil da Internet tem uma lei, que interessante, e não são mais ataques ao TSE, são críticos estão falando que isso contraria uma lei. Pois é, e como é que a gente vai resolver esse problema agora? Não saberemos. Mas Xande não para. E agora ele veio com mais essa novidade, porque vocês sabem que o nosso querido ministro Xande não estará à frente do TSE durante as eleições agora de 2024. Mas ele deu um jeito para cuidar do povo. Ele dorme pensando em cuidar do povo, acorda pensando em cuidar do povo, e aí ele teve essa ideia sensacional. TSE terá Centro de Combate à Desinformação e Discurso de Ódio. A iniciativa será inaugurada hoje, terça-feira, dia 12 de março, mas critérios para definir o que é ou não notícia falsa ainda são difusos e incertos. Também para definir o discurso de ódio, porque assim, pode ser que eu seja burra, mas eu não entendi e eu não encontrei em nenhum lugar, nem na tese do Xande, que ele aplicou a tese para ser professor na universidade, lá não tem escrito assim, ó, discurso de ódio é quando fala isso. Não. É um negócio bem vago, assim, que me lembra a Alemanha dos anos 30, 40, quando um certo bigodense reinava por lá. Enfim,
Tá aqui o TSE, hoje vai ter a inauguração desse centro integrado maravilhoso que parece um Ministério da Verdade. Olhando assim de fora, parece que é o Ministério da Verdade. Eles vão dizer o que é verdade, o que é mentira, o que pode dizer, o que não pode dizer. Mas não é censura, não. Não, é só regulamentação da internet. Vamos adiante. Enquanto o Xande tá preocupado aí, né, em controlar o que acontece na internet, o que as pessoas dizem, a desordem informacional, é um monte de termos, acontece isso daqui nos processos. Mais um erro. O jornal revela que ex-diretor da ABIN não pilotou o drone como acusou a PF. Tá, até aqui, tudo bem, né? Um erro, o jornal se enganou, pode acontecer, ele publica uma retratação, mas o negócio teve consequências, eu diria um tanto quanto drásticas. O seu Xande se baseou neste dado errado, que foi publicado pela mídia, não sei se isso é fake news, a gente fica confuso, né? Será que é fake news? Será que não é? Será que o Xande caiu na fake news? Será que o Xande vai botar esse jornal no inquérito das fake news? Nunca saberemos. Mas ele se baseou neste dado errado, para autorizar uma operação contra o deputado Alexandre Ramagem e outros investigados. Aquelas buscas e apreensões, a ABIN paralela, toda aquela operação teve baseado numa fake news. É fake news? Pode dizer fake news? Não sei, vamos passar adiante antes que eu seja presa. Eita, falar do Gilmar Mendes. Mas assim, ó, o Gilmar Mendes, ele foi ontem à Globo News e deu uma entrevista. E ele deu uma declaração que eu não irei comentar a declaração. Eu vou ler manchetes de notícias que saíram na mídia. Vocês tirem a conclusão de vocês, coloca pra mim aqui nos comentários. Vou ler manchete 1, Estado de Minas. Gilmar Mendes sobre o 8 de janeiro. Abre aspas. Não tem cabimento, anistia, são crimes graves. Fecha aspas. O ministro decano do STF avalia que o pedido de anistia feito por Bolsonaro é um sinal para sua base de apoiadores. Notícia 1, tá? Então não pode ter anistia, os crimes são graves. Notícia 2, Revista Oeste. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de farinha da Colômbia. De acordo com o magistrado, o criminoso tem bons antecedentes e é réu primário. Eu não vou emitir juízo porque eu democracia. Mas se vocês quiserem, vocês comentam. 8 de janeiro não pode ter anistia, mas o rapaz aqui que fazia o comércio de substâncias ilegais, 200 quilos de farinha da Colômbia, ele tinha bons antecedentes, era réu primário, então ele tinha que ser liberado. Pois é. Ainda sobre o 8 de janeiro, eu vi essa notícia na Gazeta do Povo, resolvi trazer aqui pro vídeo, porque eu não vi quase ninguém falando sobre isso e é um negócio assustador. Olha só, matéria do Renan Ramalho. Moraes absolve preso em 8 de janeiro, apontado como infiltrado por manifestantes. Vou ler só um parágrafo, depois vocês busquem a matéria completa na Gazeta do Povo. No processo, os policiais disseram que prenderam Geraldo Felipe da Silva, de 27 anos, oriundo de Pernambuco, junto com outros 2 homens. Segundo os manifestantes, o grupo teria ateado fogo e depredado uma viatura da Polícia Legislativa. Um deles, Josiel Gomes de Macedo, estava com um radiocomunicador e dinheiro. Outro, Gesnando Moura da Rocha, portava uma balaclava. Interessante, né? Porque deve ter as imagens, se elas não foram apagadas, mas deve ter imagens, porque tinha bastante câmeras, o processo tem imagens, deve ter as imagens dessas pessoas aqui que foram absolvidas. Alguns são absolvidos. Pois bem, vamos aqui ao derretimento da esquerda, que é a pauta principal do vídeo de hoje, começando com a matéria do G1, Datafolha. Datafolha! O Instituto de Pesquisa é o Datafolha. Boulos e Nunes estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Boulos do PSOL tem 30% e o Nunes tem 29%, segundo a pesquisa. E essas pesquisas, que eu já venho acompanhando há algum tempo, mostravam que o Ricardo Nunes estava bem atrás do Boulos. E agora estão ali encostados. E eu achei interessante trazer para vocês outros cenários que tem no corpo da matéria, como por exemplo esse aqui. O cenário sem o Kim Kataguiri, que está declarando que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.
Quando o Kim Kataguiri não aparece na pesquisa, o Ricardo Nunes fica 1 ponto percentual à frente do Boulos. Ainda é empate técnico, mas ele fica 1 ponto percentual à frente do Boulos. Outro cenário é sem o Kim Kataguiri e sem a Tabata Amaral. Nesse cenário, tanto o Guilherme Boulos quanto o Ricardo Nunes ficam com 33%, mas o que me chamou a atenção aqui é que ainda tem a Maria Helena do Novo com 8%. Que é um percentual bem significativo e que eu acho, mas não tenho muita certeza também, não dá para ter muita certeza, mas eu acho que o pessoal que vota na Maria Helena do Novo não vota no Boulos. Esses votos ou vão ser anulados ou então vão acabar migrando para o Ricardo Nunes. Passemos adiante porque o Lula também está... Ah, não, ainda tem mais uma do Boulos. E aí, já começa a sair na mídia matérias assim escancarando a hipocrisia desse seu Boulos. Ele promete gestão igualitária, mas emprega e paga mais a homens, né? Então, socialismo para vocês, capitalismo para mim, pauta identitária para vocês, eficiência no meu gabinete. Agora sim, vamos para o Lula. Saiu mais uma pesquisa, a popularidade do Lula está caindo cada vez mais e a revista Veja publicou a seguinte manchete: Brasília, temos um problema. Tem um problema gigantesco aí, faz tempo, né? Aliás, o problema do Brasil é Brasília. Mas pesquisas sugerem que, mais do que economia, é a falta de resultados do governo Lula que incomoda os eleitores. Não tem um projeto de governo, o único projeto de governo do Lula é aumentar o imposto para o governo ter mais dinheiro e gastar mais em viagens, que é o que a gente vê eles gastando, né? Viagens pelo mundo, jatinho, táxi aéreo, que aliás já vou entrar neste assunto também, e o próprio Lula admite. Ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos, diz Lula sobre queda na popularidade do governo. A avaliação positiva da atual gestão federal atingiu o menor patamar desde o início do 3º mandato. E assim, sinto informar que o primeiro ano do governo Lula foi o melhor, agora é só ladeira abaixo, porque no primeiro ano ainda tinha, né, um resto ali, uma remanescência da gestão do Bolsonaro, algumas coisas, o negócio que foram fechados, a super safra também, agora não vai ter mais, agora é só ladeira abaixo, presta atenção. Vendas do varejo caem mais de 4% em fevereiro em comparação anual. Aqui, as ações da Petrobras com as declarações do Jean Paul Prats também despencaram, né? Baixa de 35,65. A Vale do Rio Doce também, olha ali a curva, é uma queda livre. E vai ficar pior, porque nós temos aí ministros querendo aumentar a arrecadação. Após desistir da privatização, o governo quer fortalecer Correios e regulamentar entregas de e-commerce. Sabe o que isso significa? Taxação no Mercado Livre. Foi a Shein, Shopee, agora vai chegar Mercado Livre, Amazon, pois é. E como se não bastasse o governo federal, nós ainda temos os mini ditadores estaduais que querem aumentar para 25% o ICMS sobre Shein, Shopee e outras varejistas internacionais. Preparem o bolso aí, blogueirinhas, vai ficar ainda mais cara a comprinha de vocês. E os ministros do Lula terão que dar explicações. O primeiro deles é o Lewandowski, que vai ter que se explicar sobre as fugas em Mossoró. Aliás, não é só Mossoró, eu já mostrei mais umas 2 ou 3 e ontem aconteceu mais uma fuga. Então, assim, parece uma epidemia de fuga em presídios. Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, terá de dar explicações à Câmara dos Deputados. E a Anísia Trindade, que é outra que está se superando. Toda hora é um escândalo diferente lá no Ministério da Saúde. Aqui, ó. Saúde faz acordos milionários com empresa envolvida em garimpo ilegal. O governo do amor, que ia acabar com o garimpo ilegal, ia salvar a Amazônia, pois aqui a ministra da Saúde fez acordos milionários com a Piquiatuba Táxi Aéreo. A pasta da Anísia Trindade firmou 2 contratos em 2023 no valor de 14,4 milhões. Mas não é só isso, tem problema com os Yanomami também. Senadores denunciam Anísia Trindade por descarte de medicamentos para Yanomamis.
Os parlamentares alegam que houve o descarte de mais de 150 mil medicamentos que teriam sido comprados para o atendimento do povo Yanomami. Tem que dar explicações, né? Jogando remédio dos índios fora. Outro que vai ter que se explicar é o seu Paulo Pimenta, o chefe aí da SECOM. Deputado quer convocar ministro para explicar um gasto de quase 7 milhões com pesquisas de popularidade de Lula. A organização possui outros contratos com a SECOM que somam quase 23 milhões. E o pior é a gente ter que gastar toda essa grana para constatar algo que é muito simples, que o governo Lula é uma porcaria e não produz resultado nenhum e o povo está cada vez mais insatisfeito. Aqueles que caíram no golpe, né? Vai ter picanha, vai ter cerveja, vai ser uma loucura, vai ser maravilhoso, os índios serão salvos, a Amazônia não vai mais ter que meter. Agora estão vendo que parece que o Lula não fala, faltou com a verdade. Faltou com a verdade, assim que a velha mídia fala, né? Faltou com a verdade. E aqui, para fechar, né, para surpresa de 0 pessoas que realmente acompanham, que leem, que se informam fora da velha mídia, aqui o Lorival Santana, que é comentarista na CNN e colunista no Estadão, traz na sua matéria: na Venezuela, ditadura de Maduro prepara uma farsa eleitoral. Regime tenta dar ar de legitimidade ao precário processo eleitoral do país. E é claro que o Lula apoia o Maduro. Você sempre apoiou. A gente foi proibido de dizer durante a eleição, disseram que era fake news, mas não é. E a verdade, ela não pode ser varrida para debaixo do tapete por muito tempo. Agora, aqui no final do vídeo, a pergunta que eu faço é o seguinte: na Venezuela, eles estão dizendo que é uma farsa eleitoral porque o Maduro tirou a sua principal opositora, Maria Corina, a gente já comentou em outros vídeos, ela não pode disputar a eleição por motivos de ela vai ganhar do Maduro. Por que aqui no Brasil é legítimo? Bom, não vou falar muito. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!